Talvez você já tenha se cansado de tanto ouvir falar daquele trecho ali da reforma do eixo monumental da Praça da Catedral de Maringá. Eu também já me cansei. Eu confesso pra você que nos acompanha que eu já estou cansado de falar. E aí, quando eu estou cansado de falar, eu me deparo com um vídeo que viralizou no final de semana, principalmente aí na internet, mostrando coisas que nós não reparamos quando fizemos comentários aqui nessa bancada. Eu queria que o Murilo colocasse ali, e o vídeo ele mostra que não foi feito rampa. O vídeo mostra que o piso tátil começa bem e termina em lugar nenhum, jogando as pessoas pro meio da rua. Aonde devia ter piso tátil não tem nada, e tem uma parte da calçada que não mexeram. É aquela calçada antiga. Então, calçada nova de um lado, calçada nova do outro, e entre as duas calçadas novas, calçada velha. Gente do céu, se é uma obra, o eixo monumental, uma reforma completa, da Praça da Catedral até lá a Vila Olímpica, tem um trecho ali que eu acho que eles fizeram aquilo em tua homenagem, Ângelo, para que os tijolinhos ficassem ali para a memória da cidade. Eu já começo com você, Ângelo, porque eu não sei o que acontece. Parece que toda vez que alguém vai lá, encontra alguma coisa com problema. De novo, só no tweet, tá? Só para constar. Tranquilo, não, eles têm toda a razão. Inclusive, na entrevista que fiz semana passada com o secretário Arthur Tunes, foi naquele dia que ele descobriu a placa de inauguração. Quer dizer, um local com tanto problema, com tanto erro, já tinha sido inaugurado. Só a cidade que não sabia. A placa estava lá dentro, na parte que o pessoal não tinha mexido. Aí muita gente perguntou, é aquela placa que estava no Dom Jaime ali, embaixo da estátua dele? Não é aquela placa. Aquela sim, houve inauguração antes da praça terminar, foi para algumas pessoas. Mas a placa oficial de inauguração estava lá também, em algum lugar. E aí acharam, eu falei assim, mas né, tirar sarro da cara do maringaense, com tanto problema, porque esse vídeo chocou, principalmente por causa da questão do piso tátil, né? Depois que inventaram essas rampas metálicas em Maringá, parece que o pessoal especializou-se em fazer as coisas assim, à torto, à direito, sem pensar muito. Vamos fazer. E o secretário deixou isso bem claro, né? Ele não pode mexer na obra antes da obra ser entregue. Então, esses erros aí vão ser corrigidos. Depois que a Caixa Econômica falar, não, o dinheiro foi aplicado no que estava no contrato, e o contrato é uma falta de planejamento total. Então, vocês aguardem coisas piores pela frente. Porque se for nesse ritmo... Planejamento... Porque tudo que está aí não tem nada do governo municipal. Silvio Barros, é da administração passada. Quem fez essa papagaiada toda, quem foi o IPLAN, foi um concurso nacional e escolheram, como o secretário disse, uma cidade é diferente da outra. Jorge Macedo desenhou Maringá sem ter vindo a Maringá. Mas ele desenhou Maringá, a coisa mais linda do mundo. Agora, daí para pior, a pessoa participar do concurso sem conhecer a cidade, sem vir porque cada cidade tem as suas especificações. Eu comentei aqui rapidinho que você não vai ter mais hoje entregue missa campal, que é uma tradição da Igreja Católica, e muito menos as procissões. Porque o novo desenho do eixo monumental impediu de fazer procissões. Cara, é um absurdo. Por quê? Porque tem um elevado em frente à catedral agora. É um elevado, como se fosse uma rampa, como é que fala? Um quebra-mola grande. E para fazer tapete, atrapalha. Fica tudo muito doido. É um desenho assim, o autor, sei lá, errou ao não ver Maringá. Por isso o Silvio falou, Maringá, as praças têm que conversar com as pessoas. Né? Alguém que vai naquela praça e vai, que tem aquele negócio lá, parece um violão, não sei, ela não está conversando com as pessoas. Professor Jorge, tuitão. Só uma observação, o Jorge Macedo Vieira também nunca veio para Maringá e fez esse projeto fantástico que todo mundo fala, cidade planejada. Mas todo contrato tem o fiscal de obra. Então, fiscal de obra é o sujeito que vai lá, acompanha, verifica se está sendo feito, não está sendo feito, etc. E aí, claro, há uma falha evidente dos fiscais de obra. O Silvio não é fiscal de obra. Ele foi ver uma obra, mas ele não é o fiscal e encontrou os detalhes, os defeitos. Sempre me pergunto, por que os fiscais de obra nunca veem as coisas a tempo? Sempre eles vêm, aliás,
creio que nunca eles encontram os problemas. Mas, Jorge, me perdoa, é que o secretário explicou isso. É a mesma coisa que aquelas praças na Cacogal e na Morangueira. Todo mundo sabia que da rolo precisou mudar, que ela não previa passar os carros no meio dela. Você imaginou que ficaria aquilo? Então, ele só, o fiscal de obras, nesse caso, ele só confere com o que está no projeto. Pois é, e aí o Ângelo disse, olha, aqueles artefatos, aquelas obras, aquelas praças dos intermodais que estão aí por todas as avenidas, Tuiuti, temos aí na Cacogágua, vários, e aí você diz, para que serve aquilo? E isso foi feito por uma administração que é atual, também tem fortes vínculos. Eu acho que o maringaense está pagando muito, está pagando caro e o dinheiro da gente está indo para esse tipo de obras. Ótimas, bonitas, etc. Mas não são funcionais, elas não operam ao final e criam transtornos, assim como o transtorno norte, chamado também de contorno norte, eventualmente. Temos o contorno norte, Ângelo, você esqueceu, os caras estavam aqui, fizeram ele. Então não é uma presença, uma ausência do sujeito do projeto, ele é uma falta de acompanhamento do gestor, uma falta de presença dos fiscais da obra e, claro, a população também tem que se manifestar e ela, no geral, não é ouvida. Aquele cubo abstrato que está lá naquela praça, né? Eu tentei entender ele várias vezes, eu fiquei na abstração mesmo. Ela é muito curiosa. E aí, claro, a reforma da Praça Napoleão, que tem um chafariz que poucas vezes funciona ou não funciona. Destruído. Vamos lá. A cidade tem sérios problemas. Uma participação feita agora pelo secretário Arthur Tunes. Ele pediu para informar o seguinte: todos esses pontos vão ser feitos agora na sequência. É a parte da frente que vamos fechar assim que terminar a parte dos fundos. Então não vamos precisar esperar entregar ela completamente. Quanto vai custar isso a mais, secretário? A questão não é nem, secretário, não é nenhum tipo de crítica ao que vocês estão fazendo. É o tipo de planejamento que foi feito para esse eixo monumental, que estamos falando desde que se iniciou as obras. Um monte de irregularidades. Aqueles tapumes avançando sobre a rua, e aí, jogando os pedestres na rua, e aí você vê tudo isso, sabe? Assim, me parece que de alguma maneira isso foi proposto, sei lá. Vai, Regiane, sua vez. Eu não vou... Regiane, deixa eu dar uma deixa bonita para a Regiane. Regiane, a gente reclama do eixo, mas nunca reclamamos aqui, ninguém reclamou do teatro, que tem nome e sobrenome, lá para baixo. Centro de eventos, né? O do Oscar Demar. Eu falei sobre ele semana passada, ou retrasada. Vai, Regiane, enfim, eu estive lá ontem na praça, fui dar minha voltinha de domingo. E é um mistão, ela tá, assim, né, não vai agradar a todo mundo, não, ela tá realmente bonita, eu gostei, tem algumas questões em relação ao piso, que para mim não funciona, né, mas talvez seja simplesmente o meu gosto, né, que não bata ali com o que foi feito. A questão do piso tátil, a gente também já pontuou aqui que é na cidade inteira. Né? Então, começa numa quadra, não termina em lugar algum, e isso tem que ser revisto, sim. Espero que a administração faça. Por que eu estou falando assim? Espero porque foi justamente publicado pelo prefeito Silvio Barros, esclarecendo que essas questões, como foi dito aqui, são da gestão anterior e que eles estão avaliando para melhorar. Então, a gente tem por obrigação aqui, até como críticos, aguardar e ver o que será feito. Paulo, mas assim, lembrei ontem do Kim Rafael, meu colega, que não está aqui hoje. Eu sentei num banco, fui apreciar a catedral, estava ao telefone, não consegui ficar porque o sol me queimou, né? Foi uma coisa que ele apontou ali, precisei procurar uma árvore e me esconder embaixo. E não encontrou, né? Não encontrei. Só tem palmeiras, né? Ô, Tupã, a gente tem reclamado muito dessas obras. Obviamente, Tupã, parece bobagem, mas é o cartão postal da cidade. É a catedral, o lugar que as pessoas mais visitam. Os turistas vêm para Maringá, às vezes, só para olhar a catedral. E desconfiguraram completamente ali. E pior que isso, né? Desconfiguraram de uma maneira desmanzelosa, como diria minha mãe. Pois é, Paulo Caetano. O único jeito é derrubar tudo de novo e fazer aquele campão que eu me lembro desde a minha infância que foi assim. Apesar de ali a grama sempre ser mal cuidada, Paulo Caetano. Quero te ouvir num tweet, vai. Paulo, o prefeito Silvio Barros colocou um vídeo ontem nas suas redes sociais tentando explicar ali, né? Mostra um desconforto, mostra que
quando ele fala que na entrega da obra o governador estará presente, o ex-prefeito Ulisses Maia, parece até num tom sarcástico, porque ali aquele piso tátil que ele mostra não leva para a igreja. O piso tátil está levando a lugar algum, me parece que teria que ser até a igreja. Claro que o projeto não está pronto. Ontem passei pela catedral ali perto das 17h30, aí precisa de uma outra atuação, que são os carros estacionados na calçada, porque os 2 estacionamentos que estão abertos já tem flanelinhas nos 2 estacionamentos e não está suportando. Então as pessoas também, elas estão estacionando em cima da calçada. Claro que tinha missa ali às 17h30, tinha missa às 19 horas, mas o cidadão não tem esse direito de estacionar em cima da calçada e não tinha nenhum agente da Secretaria de Trânsito. Então são vários os fatores. Acredito que tinha muita gente lá ontem já no gramado da catedral, as pessoas aproveitando. Claro que ainda esse piso desnivelado que o prefeito fala que vai corrigir, né, que a obra não está pronta, que depois de pronta poderemos cobrar, mas ali é um perigo, tanto para idosos. Então não deveria ter cedido a pressão, já que ele fala ali que a igreja que pediu para tirar os tapumes, para abrir aquela parte, para as pessoas terem um acesso. Então acredito que antes que aconteça algo com um idoso, principalmente um idoso ou uma criança, não deveria ter cedido a pressão então. Ou faltou o planejamento do prefeito, não aguentou a pressão, ou algo está errado. Quando estiver pronto pode cobrar. Então não entregue a obra do jeito que está, pois depois que acontece, aí não adianta reclamar, né, Paulo?